Dando continuidade aí, pessoal, na página 54, nós vamos ver como esses povos e as comunidades tradicionais, como eles vivem, exemplos que eles deixam, e a gente vai dar continuidade aí à nossa tarefa, tá bom? De acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída em 7 de fevereiro de 2017, é bem novo, né? Tem aí 3 anos. Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam território e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, essas comunidades, elas têm algumas culturas e hábitos que são próprios, né, deles. Então, quando diz aqui, ó, que eles têm formas próprias de organização social, eles não estão muito relacionados com a sociedade, né, em si. Eles têm ali um fechamento social entre eles. Por isso que fala aí, ó, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição de reprodução cultural, social e religiosa, né? Eles estão à parte naquele grupo, fechados naquele grupo. Não que eles não vivam socialmente como nós, tá? Mas afinal, o que são esses povos e comunidades tradicionais? De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, estão entre os povos e comunidades tradicionais os povos indígenas, os quilombolas, os extrativistas, os caboclos, as quebradeiras de cocos, os marisqueiros, os ciganos, os seringueiros, os castanheiros, os pescadores artesanais e as comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, entre diversas outras. Então, naquele nosso gráfico lá atrás, né, e no texto também a reportagem que nós lemos, das 29, apenas 7 estavam cadastradas, mas existem outras, né, que foram até citadas aí. Então, nós temos alguns exemplos nas imagens abaixo dessas comunidades tradicionais. Nós temos aí as quebradeiras de coco de Babaçu, os seringueiros, os marisqueiros, a comunidade de terreiro e os pescadores artesanais, né? Que são aqueles que não saem para alto mar, né, em grandes barcos. Eles usam, tudo bem artesanal, tudo bem simples, tá? Como vocês estão vendo aí na imagem. Para esses povos e comunidades tradicionais, o território é considerado um espaço necessário para a sua reprodução social, econômica e cultural, ou seja, ele é a base material para a composição da identidade de um determinado povo ou comunidade. Também é possível notar que os PCTs praticam o desenvolvimento sustentável, isto é, eles utilizam os recursos provenientes da natureza de forma equilibrada, pois se preocupam com as futuras gerações. É aquilo que a gente viu lá atrás naquela reportagem, né? A dona Neuza aprendeu com sua mãe, a sua mãe aprendeu com sua avó e assim sucessivamente. Eles têm essa preocupação de deixar a sua cultura, a sua tradição para os povos que ainda virão. Por isso que falam aí, ó, gerações futuras. O processo de desenvolvimento tem ameaçado vários povos e comunidades tradicionais, tanto no Brasil como no mundo. Por isso, muitos deles têm se articulado com a finalidade de garantir seu direito ao território e a preservação do meio ambiente. A gente tem visto, né, em matérias, ao longo de muitos anos, esses grupos lutando por seus direitos, né, por manter a sua tradição, que muitas vezes não é reconhecida pelos governos, né? Falta verba, eles não são assistenciados,
muitos morrem lutando, né, protestando, enfim, é o que a gente tem visto por aí. Então, e eles lutam, né, por esse território, lutam por esses direitos, luta pela preservação do meio ambiente, principalmente, porque quem trabalha, né, nesses locais, eles têm um manuseio correto para que a natureza não fique ferida, né, não fique agredida. Né? É o caso aí dos seringueiros, dos marisqueiros, por exemplo, dos marisqueiros. Eles sabem a época de reprodução, então eles só vão lá colher esse marisco na época certa. Então eles têm todo esse cuidado para que a natureza fique protegida, tá? Aí na questão 10, vocês têm o seguinte: de acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída em 7 de fevereiro de 2017, o que são povos e comunidades tradicionais? Tá? Vocês vão responder aí. E na página 56, a gente vai fazer aí até a questão 11, que diz o seguinte: observe a imagem a seguir. Então, nós temos aí, ó, os povos indígenas protestando em alguma situação. O que tem escrito aí na faixa? Ó, os povos indígenas pensam no futuro e os ruralistas na depredação e acumulação. Então, o que está querendo dizer aí, né? Que eles pensam e agem de uma forma, né? E o governo, que são ou as pessoas que utilizam o campo, né, para produzir, para criar animais, pensam no acúmulo de dinheiro, que é um benefício para eles, e também na depredação, porque quando a gente fala em depredação, né, para a gente plantar, para a gente criar animais, a gente viu que a gente precisa destruir boa parte da natureza e nesse ponto eles discordam. Então, o que nós temos aí? Ó? Cite 3 exemplos de povos e comunidades tradicionais e explique a relação entre esses PCTs e o desenvolvimento sustentável. Vocês vão fazer, tem 2 coisas para vocês responder. Vocês vão citar 3 exemplos dessas comunidades ou povos e vocês vão explicar a relação deles, né, em relação também com o desenvolvimento sustentável, essa proteção do meio, tá bom? Façam, caprichem como sempre, pesquisem aí no material de apoio de vocês e já. E eu estou aqui também para tirar dúvidas e já eu volto com as correções. Beijos!